A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o presbítero Pedro. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da segunda temporada com o tema Um Despertar para o Novo de Deus. Quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. Somente até aqui. Antes de falarmos de Saulo, eu quero citar aqui 3 referências. 3 referências que teve um despertar para um novo de Deus, um tempo novo que viria. E a primeira referência está em 1 Samuel, no capítulo 3, quando a Bíblia diz que Samuel ele estava deitado no santuário de Deus, quando ele ouve uma voz que chama Samuel, Samuel. E Samuel, por 3 vezes, ele vai até Eli. Eli é o sumo sacerdote. E pela terceira vez, quando ele vai a Eli, ele entende que é o Senhor que está chamando ele. E Eli dá a Samuel uma instrução. Ele fala com Samuel que quando ouvisse a voz de novo, para que Samuel respondesse: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E Samuel faz conforme Eli disse, porque até então Samuel não conhecia a voz do Senhor. Samuel não conhecia. E quando o Senhor nos chama, o Senhor, ele nos tira da nossa zona de conforto. Porque se você se atentar para esse capítulo de número 3, em 1 Samuel, Deus, ele tira Samuel da zona de conforto dele. Porque ele estava deitado. Quando o Senhor, ele tem algo para as nossas vidas, ele nos tira da zona de conforto. Então, quando Deus nos chama para algo novo, ele nos tira da nossa zona de conforto. E se continuarmos lendo a história de Samuel, a gente vê que ele se tornou profeta, juiz e sacerdote. Ou seja, ele teve um despertar ali e Deus trabalhou na vida dele algo novo. Ele veio a ser uma pessoa muito importante para aquele tempo. A segunda referência que eu quero deixar é do profeta Jeremias. No capítulo 18 de Jeremias, vai dizer que a palavra do Senhor veio até Jeremias e diz que levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, o Senhor ele estava fazendo com que Jeremias ele saísse da sua zona de conforto,
O que nós temos que entender é que muitas das vezes o Senhor, quando nos chamar, Ele não vai te deixar na sua zona de conforto. E Jeremias, ele vai até a casa do oleiro e chega lá, o oleiro está moldando um vaso. E a palavra fala que esse vaso estragou. Mas logo em seguida o oleiro começou a refazer de novo e moldar conforme a sua vontade. O que nós entendemos com isso é que o Senhor, ele quer mostrar algo que ele quer fazer através das nossas vidas. Ele quer nos moldar, nos deixar um vaso novo, para que o Senhor possa alcançar outras vidas através das nossas vidas. Esse é um despertar que o Senhor nos dá, porque Ele nos tira da nossa zona de conforto. Porque muitas das vezes estamos relaxados, não queremos nada. Mas quando o Senhor decide chamar, quando o Senhor decide buscar-nos, não tem para onde correr. A terceira referência que eu quero falar para os irmãos é sobre Jonas. Deus dá uma missão a Jonas que era para ir à cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade. Mas Jonas, ele teve medo, porque Nínive era uma cidade, era um povo que era mau, era um povo muito mau. E Jonas, ele quis correr do que o Senhor tinha chamado ele. Jonas, ele simplesmente foi para o fundo do barco e lá ele ficou, querendo correr do que Deus tinha chamado. Mas a palavra diz que veio uma forte tempestade, um forte vento, e as pessoas que estavam ali junto com Jonas, naquele barco, lançaram ele no mar. E Jonas, ele veio passar por uma experiência de quase morte. Ou seja, Jonas, ele preferiu quase experimentar a morte do que obedecer um chamado de Deus, do que obedecer o que Deus tinha chamado ele para fazer. E a palavra fala que ele pregou contra aquela cidade e eles vieram a se arrepender dos seus maus caminhos. O que aprendemos com isso é que Deus, ele quer te usar para alcançar outras vidas. Não espere passar por um momento de dor, de dificuldade, para entender o que o Senhor quer de você. Porque foi como eu disse, Jonas, ele passou por uma experiência de quase morte. E quando ele estava quase morrendo, ele se lembrou de Deus. Não corra do chamado do Senhor para a sua vida. Deus quer te usar para alcançar outras vidas. E por último, Saulo. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Saulo, ele perseguia, prendia, até matava cristãos, tanto homem quanto mulher, querendo expandir essa perseguição. Ele envia carta ao sumo sacerdote para que ele vá até Damasco para perseguir e prender outros cristãos. A Bíblia relata que enquanto Saulo estava indo para o caminho de Damasco, veio uma luz forte do céu e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, sem saber quem que era, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E no versículo 5 podemos ver que o Senhor responde. O Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E logo em seguida nós vemos que Saulo, ele pergunta ao Senhor o que o Senhor quer que ele faça. E o Senhor disse a Saulo para se levantar e ir até a cidade, porque lá ele diria o que fazer. Os homens que viajavam com Paulo, eles ficaram parados, né? Não via homem nenhum. E a Bíblia fala que Saulo, quando ele se levanta, ele abre os olhos e não vê ninguém. E a Bíblia diz que Saulo, ele ficou cego por 3 dias. E aqueles homens que estavam com ele guiaram ele até aquela cidade. O que aprendemos com isso é que quando Deus, ele quer te alcançar, quando Deus tem um propósito para a sua vida, até quem está com você no erro te leva para o propósito de Deus. E aqueles homens entram na cidade junto com Saulo e Deus já tinha preparado Ananias. A Bíblia fala que Jesus, ele fala com Ananias que impusesse as mãos sobre Saulo e orasse por ele.
E quando Saulo chega à casa de Judas, Ananias lhe impõe as mãos e caem escamas dos olhos de Saulo. Logo ele se levanta e é batizado. E Saulo, ele passou alguns dias ali com os discípulos e logo ele pregava de Jesus. Precisou de pouco tempo para que ele começasse a pregar sobre Jesus. Uma pessoa que perseguia, que prendia e que agora pregava sobre quem ele perseguia. Bastou apenas alguns dias com os discípulos, com pessoas de Deus, para que Saulo começasse a falar do amor de Jesus, para que Saulo começasse a pregar sobre Jesus. A palavra que eu quero deixar para você é: ande com pessoas que te aproximam do Senhor. Ande com pessoas que vão te apresentar Jesus. Ande com pessoas que vão querer que você experimente Jesus. E tudo é transformado na sua vida. A partir do momento que você dá liberdade para o Senhor trabalhar na sua vida, tudo muda. E a palavra fala que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. E se você está vendo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você, você está tendo mais uma oportunidade. Foi como eu disse anteriormente, não espere passar por um momento de dor. Jonas passou por uma experiência de quase morte. Saulo ficou cego. São momentos de dores, mas que foi necessário para que Deus despertasse eles. Então não espere passar por momentos de dor. Se você está vendo esse vídeo até aqui, é porque Deus está te dando oportunidade. Decida se entregar agora ao Senhor e deixe Ele transformar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Se você se sentir à vontade de ficar em pé ou de joelhos, ou até mesmo sentado, fique na liberdade. Só peço que feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Deus santo e poderoso, Deus, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que essa palavra fique gravada no nosso coração, Senhor. Deus, que o Senhor venha alcançar cada vida que está ouvindo que o Senhor venha alcançar cada vida, Pai. Cada pessoa que esteja vendo esse vídeo, Pai. Em cada canto deste país, ó Pai, dessa terra, ó Pai. Ó Deus, que essa pessoa possa ser transformada, possa ser tocada pelo Senhor nesse momento. Que possa sentir o teu amor, a tua paz. Ó Deus, o teu aconchego, Senhor. Deus, que o Senhor venha despertar essa pessoa, Pai. Que o Senhor venha despertar o meu irmão, essa minha irmã, ó Deus, no nome de Jesus. E que eles possam viver o novo do Senhor. Que eles possam viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Jesus, nós te pedimos, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor deu, Pai, a cada um, Deus. Deus, e que possamos, Pai, através dessa palavra, Deus, ser transformados, ser moldados pelo Senhor. Que possamos dar liberdade ao Senhor, Pai, para agir na nossa vida e nos mudar de dentro para fora. Que possamos ser cada dia mais pessoas melhores, ó Pai. Que possamos cada dia mais, Pai, ser usados, ó Deus, para alcançar outras vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, Pai, mais uma vez por essa oportunidade. Ser com cada um de nós, ó Pai. Ser, ó Deus, com quem está vendo este vídeo, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Seja o aconchego, seja o conforto, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado e que Deus te abençoe. E até a próxima. Se vocês assistiram a segunda temporada e gostaram, aguarde. Vem aí a terceira temporada com o tema gratidão. Que Deus vos abençoe.